vou falar sobre som e saúde mental, como está ali, o impacto que o som tem sobre a saúde mental, porque o som tem um impacto sobre a humanidade e é o meu objeto de estudo há alguns anos. Na realidade, a partir mais ou menos dos 19 meses que ainda estamos no útero, já começamos a ouvir, curiosamente, não as frequências todas, não aquilo que ouvimos mais tarde, quando nascemos, mas a partir dos 19 meses, ainda dentro do útero, das 19 semanas, obrigado. 19 meses. Éramos tipo elefantes, dávamos tipo elefantes. Mas pronto, das 19 semanas, começamos a ter capacidade de ouvir. Uma gama relativamente curta de frequências, mas começamos a ter essa capacidade. Por isso, o som condiciona-nos ainda antes do nosso nascimento. Daí existirem alguns médicos que sugerem que as mães ouçam música e terem cuidado aos ruídos ambiente, que é uma coisa que depois mais tarde também devíamos ter, mas esquecemos-nos. E na realidade a humanidade, desde que começou a existir, não é? Saiu da África e por aí fora e veio espalhando-se pelo mundo inteiro, foi sempre, usou o corpo e a voz para fazer os primeiros atos imitatórios em relação à natureza que o rodeava. O som sempre foi uma coisa que serviu para vários fatores da nossa própria proteção, do nosso próprio conforto. Hoje em dia, através dos estudos da arqueoacústica, começa-se a perceber que há determinados espaços que os seres humanos habitavam que têm características sonoras muito peculiares. Há zonas em que a gama da frequência dos 100 Hz, 110 Hz para ser mais específico, tem um ganho natural, porque o espaço é que permite que esse ganho seja feito e que, ao que parece, segundo as ciências neurocognitivas, é uma zona que nos traz conforto e bem-estar. E, curiosamente, alguns dos espaços que se têm vindo a descobrir, no norte, na Escócia, e depois, mais tarde, como já tem em Malta, também há espaços desses registados. Em Portugal estão-se a fazer as primeiras investigações. Em Espanha e França também já apareceram. Esses espaços estão construídos de uma determinada maneira em que aquela zona de frequências tem um ganho. E, normalmente, são espaços associados à religião. Naturalmente, eram os hipogeus, onde as pessoas eram colocadas quando morriam. E onde algumas cerimónias religiosas eram feitas. Para já não falar, obviamente, de Stonehenge e de outros espaços que têm, como em Malta, que têm características, esses sim, então ainda mais próprias. Em Stonehenge há umas paredes engraçadas que se pensa que serviam como bloqueadores de som, estão colocadas de maneira a que aquilo que se passa lá dentro não seja ouvido cá fora, e isso era para se manter as cerimónias que se passavam lá dentro mais secretas ou mais discretas em termos sonoros. Mas pronto, a humanidade sempre viveu muito sustentada na questão do som. Servia de proteção, se nós sabíamos o que é que se passava e se estávamos em perigo ou não através do som. Até porque com a floresta, com as serras, com as montanhas e por aí fora, não havia maneira de vermos, não é? A visão era uma coisa que está toldada, basta haver uma parede e nós não vemos o que está do outro lado, mas conseguimos ouvir. Temos a percepção do mundo que nos rodeia, muito através do som, e muitas vezes até o som está, qualquer coisa que se passa está atrás de nós e nós vamos olhar porque ouvimos, antes de ver. Mas foi acontecendo que, ao longo da nossa evolução como espécie, o som foi sendo... Peço desculpa, é que eu odeio estas coisas, isto para mim é uma coisa que me incomoda imenso. Fomos ritualizando a nossa relação com o mundo e, através dos sons que ouvíamos na natureza, fomos descobrindo que se podia começar a produzir sons com objetos que tínhamos à nossa disposição. Ossos que, quando eram perfurados, davam flautas, bocados de madeira que serviam para fazer percussão, e isto foi evoluindo e fomos reproduzindo os sons que estavam à nossa volta. Quer dizer, como se houvesse uma sinfonia natural no mundo, e nós fomos usando essa sinfonia que nos preenchia a nossa vida e fomos reproduzindo essa sinfonia, e os instrumentos foram evoluindo e ganhando cada vez maiores capacidades de chegar mais longe, o som deles,
som produzido por eles. Tanto que, por exemplo, se vocês pegarem num violino do século XV, um violino barroco, e os instrumentos do barroco originais, a capacidade que têm de expressão sonora era muito menor do que os instrumentos que temos hoje em dia numa orquestra. Portanto, que a música era música de câmara, era para ser tocada em espaços mais pequenos. Depois é que eles, pela construção, pela arquitetura do próprio instrumento, foi evoluindo e foi atingindo cada vez públicos maiores e salas maiores. E o ser humano, entretanto, conforme foi evoluindo, tivemos a China. Na China tem uma história de som, e quando falo de som não falo só de música, falo de som em termos gerais. Usavam uma série de sons para os teatros, não só religiosos, de caráter religioso, como de caráter lúdico. E isto aconteceu em toda, também aqui para os nossos lados, para a Turquia, para uma série de sítios. E fomos sempre ritualizando através do som e da música e usando o nosso corpo, a nossa voz e esses instrumentos que fomos começando a conceber para termos as nossas ritualizações. Espera aí, não é aqui, é aqui. Curiosamente, eu descobri este texto agora muito recentemente, ainda não me tinha deparado com ele, mas descobri este texto extraordinário que tem 4.000 anos, em que de repente já se falava do ruído que a humanidade fazia. E o Senhor zangou-se e então pediu aos deuses que estavam acima deles, ele era um deus também, o Elil, que não conseguia dormir por causa da algazarra que as pessoas faziam. Então pediu aos deuses que fizessem qualquer coisa para que a humanidade se calasse. E então, ao que parece, veio a primeira cheia que matou as pessoas todas. Sobreviveram poucos. Aquilo que mais tarde os judeus também falam com Noé. Pronto. É mais ou menos a história semelhante, só que é uns milhares de anos antes. Por isso já há uma relação do ser humano e do ruído que produz registada como uma coisa que aborrece as pessoas há bastante tempo. E é nesse ponto que nós vamos aqui estar só este bocadinho a falar. Eu já gastei metade do tempo. Mas pronto, eu hei de conseguir resolver este problema. O nosso cérebro... é neste botão, não é naquele. O nosso cérebro, quando capta sons, os sons trazem-nos ideias, criam-nos, dizem o espaço em que nós estamos inseridos, se ele é agradável, se ele é desagradável. E vai falando, vai-nos criando pensamentos criativos, vai-nos trazendo memórias, e vai sendo importante para a forma como nos relacionamos com o espaço físico em que estamos. Há espaços que são extremamente desagradáveis. Toda a construção da arquitetura, baseada nos estudos que foram feitos na Grécia Antiga, e depois mais tarde com os romanos, falou-se sobre as questões da acústica e nas salas de teatro, nos anfiteatros, conseguia-se, sem amplificação, como eu estou agora, sem amplificação, ser-se capaz de fazer com que as pessoas nas últimas filas ouvissem. E ainda hoje em dia a arquitetura se baseia, quando tem essas preocupações em relação à acústica, nos mesmos estudos que foram feitos há cerca de 2.500 anos atrás e há 2.000 anos atrás. O que é muito curioso. Não se evoluiu muito, quer dizer, evoluiu-se em algumas coisas, mas não se evoluiu muito. As bases que sustentam a acústica continuam a ser as mesmas. E o som tem um impacto tão grande nas nossas vidas que, se repararem, volto a dizer, não é neste botão, é no outro, que depois, com o nascimento da imprensa, começámos a esquecer da utilização do som. Isto foi uma transição e fomos dando cada vez mais importância à imagem. A imagem foi ganhando um domínio sobre tudo, ao ponto, na realidade, até mesmo no cinema, a expressão de sound design só aparece em 1978, pelaquilo que um técnico de som, um supervised sound editor, o trabalho que ele fez foi de tal forma criativo que o realizador decidiu criar uma identidade nova, que já havia no teatro, mais ou menos essa denominação, não existia no cinema, que foi o sound designer, porque a componente criativa que ele teve no desenho de som ultrapassava as funções de um mero técnico de som. Porque o som foi sendo, a transição foi deixando de existir. Portanto, nós falamos, por exemplo, de cinema mudo. O cinema nunca foi mudo. Havia senhores a tocar piano, as salas de cinema mais ricas tinham uns fulanos atrás da tela a fazer os sons.
do que se passava no filme. Por isso o cinema na realidade nunca foi mudo. O que o cinema não tinha som síncrono. Depois passou a ter som síncrono, com o jazz singer. Antes disso o som não era síncrono. E até eram compostas partituras só para cinema e para filmes. Lá estou a trocar os botões. A ecologia acústica, que nasceu nos anos 70 no Canadá, começa-nos a reatribuir, a dar alguma importância outra vez ao mundo sonoro em que nós vivíamos e ao impacto que ele tinha sobre os seres humanos. Depois divide-se em duas correntes, uma mais dedicada à biologia e uma mais dedicada e em continuidade ao ser humano. E a dedicada ao ser humano tem uma característica engraçada, que está incluída na área da comunicação. Na universidade onde esta corrente nasceu da ecologia acústica, ela está associada ao departamento de comunicação e não ao departamento nem de ciências, nem de biologia, nem de mais nada. Porque na realidade o som é comunicação. Seja a que nível for, nós até quando passeamos na natureza, o som que nos rodeia está a comunicar connosco, está-nos a dizer como é que aquele espaço é, está-nos a caracterizar aquele espaço. Quando passa um avião por cima da nossa cabeça, nós estamos a percebermos que estamos perto de um aeroporto e coisas. O som vai-nos caracterizando o espaço que nos envolve e até geograficamente. E depois a questão do som também tem fatores diferentes consoante os sítios geográficos em que estamos. As línguas evoluíram de formas diferentes nas várias latitudes do globo. Se nós estamos em países mais quentes, as pessoas precisam de ter trocas de ar com mais frequência, por isso usam mais vogais, usam sons mais abertos, que é para arrefecerem o corpo, libertam o ar quente que têm lá dentro e vai havendo uma troca de ar. Por isso, as línguas das regiões perto do Equador, ou quanto mais perto do Equador vamos estando, são línguas que usam muito mais vogais. Se nós formos para latitudes mais a norte, vão de reparar que as línguas acentuam muito mais em consoantes, por isso a boca é mais fechada, os sons são mais fechados. Porquê? Porque eles não podem trocar o ar, porque o ar cá fora está frio. E isso arrefece-os. Por isso poupam energia, não gastando tanto ar. Por isso até estas questões das geografias em que nós estamos faz com que o som que nos habita à nossa volta, até na forma como as línguas evoluíram, influencia. Mas o som tem um impacto enorme, começa-se a descobrir, através como estava a dizer, da ecologia acústica, e depois com estudos mais recentes que têm vindo a ser feitos, tem-se descoberto coisas extraordinárias. Por exemplo, o ruído a que nós estamos expostos, e que estamos cada vez expostos a mais ruído, que é uma coisa que as pessoas não são críticas, nem têm perderam-se nesta ideia da imagem, uma imagem vale por 1000 palavras, e acabaram por se esquecer que o som tem um impacto discreto, porque o som não é uma coisa palpável, nós não temos um lado palpável do som. E então as pessoas foram tendo este problema da relação com o som, esquecemos-nos dele. E hoje em dia estamos num café e temos um televisor ligado, sabe-se lá, umas vezes com canais de música africana, outras vezes com notícias, e aquilo é um ruído de fundo permanente. Ou vamos entrar numa loja de roupa e temos que levar com música. Estamos na praia, temos um café atrás de nós, com colunas a deitar som, e não conseguimos ouvir o mar. E cada vez estamos mais rodeados de ruído. Ruído que não é uma comunicação direta, mas está lá sempre. E nós temos uma capacidade engraçada, ao contrário dos microfones. Já falta-me menos de 30 segundos, mas pronto. Mas temos uma capacidade diferente dos microfones, que é nós conseguimos abstrair-nos do som, tanto conseguimos estar numa discoteca a falar com outra pessoa e no fundo o som que está à nossa volta é muito mais alto do que a comunicação que estamos a ter. Chama-se isto o efeito da festa cocktail. Só que isto causa um desgaste ao cérebro gigante. O nosso cérebro fica em água com este exercício que estamos a fazer de abstrair-nos do som que nós não queremos. E isto passa-se no nosso cotidiano e na nossa vida. E o desgaste é enorme. Então concluiu-se que biologicamente é tão extraordinário que altera as nossas hormonas, que aumenta o risco de doenças cardíacas, que tem impactos sobre imensas coisas que têm a ver com a nossa saúde física. E uma das curiosidades, que era aí que eu ia chegar, por estarmos neste festival sobre a saúde mental, que é uma coisa, um estudo curioso que não é direto, para já ainda não há dados diretos, mas é pela falta de som,
pela falta de sono, isto causa stress, causa um stress enorme. Então há estudos feitos na Alemanha com as crianças que estão expostas a muito ruído urbano de dia e de noite. Isto estou a falar de crianças até à idade da escola primária, que foi o estudo que foi feito. E o que acontece é que há perturbações de concentração escolar, há uma série de perturbações, a carência de sono dá depressões, dá uma série de coisas, por isso isto na realidade está tudo associado. Não há uma forma direta como existe com o caso das doenças cardíacas, que aí sim já está verificado que há problemas acrescidos e de alterações hormonais. Mas no caso da saúde mental ainda não há dados concretos que possam associar uma coisa à outra. Mas para além das crianças há outra particularidade, é que foi feito agora um estudo recentemente na Alemanha, em Frankfurt, e descobriram que está associado às horas em que há mais aviões a aterrar. O aeroporto de Frankfurt é um dos aeroportos que tem mais dinâmica dentro da Europa, e que aumenta a criminalidade. Sempre que há mais ruído, ambiente na cidade, há mais criminalidade. E isto são dados diretos que eles já começaram a estabelecer. Nas horas em que há mais voos a aterrar e a levantar, a criminalidade violenta aumenta. Por isso, a violência do som que está à nossa volta também condiciona a nossa própria violência. Por isso, sim, começam a existir dados concretos sobre a questão do som e da influência que ele tem na nossa saúde mental. Para além da física, na nossa saúde mental, que também é física. A nossa saúde mental também é uma doença física, não é só abstrata. E aquilo que eu convido, e isto até é uma conversa que já tive com a Ana anteriormente, é as pessoas reaprenderem a ouvir, e pode-se fazer através de soundwalks, que estão agora a ter mais em voga. Não se centrem só na questão da música, porque, por exemplo, a questão da música tem uma particularidade, tem a ver com o tempo de exposição que estamos relativos ao som. É óbvio que os concertos de música rock e uma série de coisas, e até a música clássica também, há alturas em que, se formos ouvir uma peça do Carl Orff, a Carmina Burana, por exemplo, estamos a alturas em que estamos expostos a mais de 90 dB, e mais de 90 dB já causa lesões na nossa audição. Por isso isto não é só as músicas modernas, nem o heavy metal, nem a música erudita também. Mas aquilo que eu apelo e tenho vindo a apelar nessa consciência do som como património e o impacto que ele tem sobre a nossa saúde e sobre o nosso ambiente à volta é que as pessoas reaprendam a ouvir, e ao reaprenderem a ouvir, ao estarem mais atentas ao mundo que as rodeia, tornam-se mais críticas. E ao ser mais críticas também se tornam mais exigentes. Porque esta ideia de nós irmos para a praia e de não conseguirmos ouvir o mar é uma tristeza enorme. E termos que ouvir ainda por cima uma música que não encomendamos e nem gostamos, se calhar, muitas vezes dela. Mas isso acontece, as crianças a chorar fazem parte, mas isso fazem parte da humanidade, coitadinhas. Nós também chorámos quando éramos criancinhas.